Opa, aqui é Marcelo Andreata, professor da Escola de Direito Educacional. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa primeira aula da segunda turma do curso Direito Educacional na Prática. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer da minha grande alegria, da minha satisfação em dar início a esse projeto e a recebê-las nessa primeira aula criada especialmente para vocês que nos ajudaram a elencar os grandes temas candentes da educação brasileira, temas que vocês nos deram nas contribuições, nos depoimentos e mesmo nos debates travados nas plataformas da Escola de Direito Educacional e nos e-mails que a gente recebeu de vários de vocês. Então, a gente fez um esforço muito grande para responder todos os e-mails. Eu acho que quem enviou e-mail sabe disso, né? E a gente quer, nesse início de aula, compartilhar com vocês a nossa alegria, a nossa satisfação. Sejam todos bem-vindos, se acomodem, a gente vai explorar um tema muito interessante e muito pertinente, como vocês já perceberam, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Qual é o tema? O tema é a reconstruir a autoridade em um cenário adverso. Esse é o objetivo, essa é a discussão que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Uma discussão que tem a ver com autoridade, uma discussão que tem muito a ver com respeito, uma discussão que tem a ver com disciplina, tem a ver com relações dentro do contexto escolar. Então, vamos lá, gente. Por que cenário adverso, né? A questão da autoridade a gente já tem uma excelente noção. Cenário adverso, eu utilizei essa expressão porque nós estamos num contexto social que chega na escola, que desborda na escola, em que a violência é a tônica das relações travadas. Eu digo isso da sociedade e a gente pode dizer isso também do cenário escolar. Dados estatísticos tornam isso gritante. 44% dos professores já foram agredidos, segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo. Um outro dado grave que demonstra a necessidade de se discutir o tema autoridade é que 51% dos professores já viram ou já ouviram falar da violência dentro da escola contra professores também. Então, há vários outros dados que a gente já explorou na rede, mas importa aqui apenas sublinhar que a questão da violência hoje, se não for a principal questão da educação brasileira, é uma das questões que devem ser enfrentadas com qualidade, com conhecimento. E aí, gente, deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado aqui, como a gente fala na região sul do Brasil. E aí o direito tem algumas questões, alguns aportes interessantes a compartilhar. Quando a gente fala de autoridade, quando a gente fala de reconstrução de autoridade, a primeira questão que a gente deve trazer em mente é que nós estamos tratando de uma repactuação dos atores da escola. O que eu me proponho aqui a construir com vocês é a promoção de estratégias, a elaboração, a construção de estratégias práticas e efetivas para que se reconstrua a autoridade docente no cotidiano, promovendo uma verdadeira repactuação entre os diversos atores, aluno, professor, gestor, direção, outros atores que trabalham na escola, enfim, uma repactuação do conjunto dos profissionais e dos estudantes no cenário escolar. Marcelo, é possível isso? Marcelo, isso não é muito difícil? Tu acredita que o direito vai resolver as questões de autoridade, as questões de violência? Gente, eu acredito que sim. Sendo muito claro e muito transparente, eu não tenho nenhuma dúvida que o direito chega num momento fundamental para contribuir decisivamente, contribuir efetivamente para a solução das diversas questões, especialmente essa do cenário escolar. Mas assim, antes a gente se estender explorando esse tema, deixa eu contar um pouquinho a história da EDE, que contando a história da Escola de Direito Educacional, de algum modo eu vou aclarar a dúvida sobre se é possível, através dos conhecimentos práticos, jurídico-pedagógicos, é possível alterar esse quadro, né? Tendo em vista que eu acredito realmente que sim.
E aí vamos para essa história que eu quero inicialmente contar para vocês. Há cerca de 10 anos, eu fui convidado para trabalhar numa escola de ensino fundamental e médio na cidade que eu vivia. É uma escola particular. Eu já tinha outras atividades ligadas à educação, mas eu queria trabalhar naquela escola. Eu já tinha trabalhado também em escolas técnicas de ensino médio, já tinha tido a oportunidade de trabalhar com curso de pedagogia, mas era a hora de eu ingressar no ensino formal, fundamental e médio. E aí eu me fui para essa determinada escola há cerca de mais ou menos 10 anos. Da aula da disciplina de História para a 7ª, 8ª, 1º, 2º e 3º ano à época, né? 9 ou 10 períodos. Qual não foi minha surpresa? E nas 3 semanas subsequentes a essa contratação, né? Eu chegava em casa exaurido. Os períodos em que eu trabalhava em sala de aula me esgotavam de tal modo que eu chegava em casa e antes mesmo de almoçar eu descansava cerca de 20, 30 minutos. E isso seguidamente, isso cotidianamente. Na 3ª semana, a Rafa, minha esposa, me chamou a atenção e disse: Marcelo, o que tu tem? Tu nunca foi um cara cansado, tu tá desanimado, tu tá exaurido, o que está acontecendo? E aí me caiu a ficha. De fato, eu estava com um problema, eu estava padecendo aí de alguma questão de natureza psicológica, enfim, nunca soube muito bem o que era, mas me caiu a ficha que tinha um problema. E aí eu comecei a refletir sobre os problemas que eu vivenciava na escola e me dei conta que nas últimas 3 semanas eu me defrontei com um vocabulário, com uma violência simbólica absolutamente fora do que eu estava acostumado a viver. Vai tomar no C, filho da, e vai se F. Eram expressões simplesmente corriqueiras no contexto em que eu estava inserido. Os alunos se relacionavam com esse vocabulário. Então a agressividade era latente, e eu estou falando aqui de violência simbólica, mas também tinha aquelas violências, aquelas brigas normais de colégio aí. O que me incomodava mais era essa violência simbólica, porque ela sim era diária, cotidiana, permanente. Nesse mesmo cenário, houve uma intensa discussão sobre o que fazer com o Grêmio Estudantil, que a partir de determinado momento passou a ter uma ingerência no contexto pedagógico. Nas aulas, eu atrapalhava as aulas, havia uma eleição e essa eleição criou um tumulto desarrazoado para o contexto da escola, e os professores não sabiam o que fazer para bem solucionar esses conflitos. E aí eu me dei conta, naquele período, que ninguém sabia nada de direito. Vê bem, gente, a gente qualificada com mestrado, eu tinha mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos programas de pós-graduação mais reconhecidos no Brasil. Tinha feito faculdade de História também numa reconhecida universidade, na PUC de Porto Alegre. Então, a gente tinha uma caminhada na educação, mas diante de situações práticas, cotidianas, a gente se deu conta, eu me dei conta particularmente, mas todo o contexto de professores e professoras sabiam disso, que a gente simplesmente não conhecia qualquer norma jurídica que informasse, ou conhecimento jurídico que informasse o que fazer diante, seja do Grêmio Estudantil, seja de uma violência latente aí que percorria o ambiente da escola. Nesse mesmo cenário, eu comecei a avaliar a ideia de fazer direito. E aí, ato contínuo, eu ingressei no ensino, na faculdade de Direito, e ingressei também no ensino superior, na docência do ensino superior, nos cursos da área da educação. Então, eu fiquei acompanhando o conhecimento pedagógico através da docência e comecei a fazer o curso de Direito. E aí, essa síntese que acabou por criar a Escola de Direito Educacional. Portanto, a Escola de Direito Educacional tem no seu primeiro DNA, ou no seu DNA, a ideia de que
a educação pode se socorrer no direito. A ideia de que o olhar jurídico está iluminando o trabalho pedagógico. Porque foi isso que desde o início do curso de Direito eu acabei por fazer. O curso de Direito foi concluído comigo sendo professor das disciplinas do curso de Pedagogia, do curso de Graduação de História, de várias licenciaturas em razão das disciplinas que eu ministrava. E essa interface, na realidade, eu julgo de absoluta pertinência, como vocês têm bem percebido na escola de Direito Educacional, nos materiais que a gente produz. Então, essa é a caminhada que a gente fez e é essa síntese que eu considero, gente, pioneira, eu considero inovadora, essa síntese que a gente tem conseguido dialogar com vocês, a gente tem conseguido demonstrar a pertinência, por isso a escola tem tido um avanço aí a passos largos. Nesse contexto, a gente abordou a questão da autoridade, a questão da disciplina, a questão da organização escolar à luz do direito. E aí vamos objetivamente ingressar nesse assunto. Ingressar em como reconstruir a autoridade em um cenário adverso. Antes de dizer como a gente deve fazer isso, a reconstrução da autoridade e a solução dos conflitos, eu quero simplesmente dizer para vocês o que vocês não devem mais fazer. E vocês vão achar graça, mas é verdade. A gente encontra no dia a dia da escola dois tipos de professores. Quando a gente não encontra professores que conhecem os fundamentos jurídicos, a gente encontra dois tipos de professores. O professor que eu chamo de o professor deixa que eu chuto e o professor que eu chamo o professor vítima lá. Professor menor abandonado, que eu brinco, nos lugares em que a gente dialoga. O professor deixa que eu chuto é aquele camarada, vamos escrever aqui, vamos escrever. O professor deixa que eu chuto é aquele camarada que quer resolver tudo, mas não sabe nada. É aquele camarada que em qualquer conflito entre estudantes se mete no meio, separa e manda os dois embora, por exemplo. Mas não estabelece nenhum protocolo. É aquele que diante de qualquer problema tira da cartola a solução e toma as providências que julga individualmente, arbitrariamente julga adequadas. É um professor muito benquisto, mas que transita sempre no risco de uma decisão correta ter repercussões muito ruins. E o exemplo clássico é aquele professor que procura ministrar algum remédio para um estudante que tem eventualmente uma alergia. Ou aquele professor que não tem clareza e se mete no meio de uma briga mais grave e acaba saindo ferido ou sendo agredido. Esse é o professor deixa que eu chuto. Então, vamos colocar só assim, o que não fazer. Não fazer. 1. Professor deixa que eu chuto. E 2. Professor menor abandonado. E o que é esse segundo perfil de professor que eu brinco chamando professor menor abandonado, né? Até trazendo uma discussão aí que nem precisa ser feita sobre infância, juventude, enfim. O professor menor abandonado é aquele professor que se considera vítima de todo o sistema. É aquele professor que não se coloca no debate pedagógico como um sujeito dos processos educativos. Aquele professor que quando fala dos problemas, fala como se ele não tivesse nenhuma relação com os problemas. Pelo contrário, ele fosse a principal vítima dos problemas que ele aponta. É aquele professor que não se compromete com a solução de nenhuma questão porque ele é a vítima de todas as discussões. A gente vê muito esse professor. Eu brinco sempre que esse professor tem razões para se sentir vitimizado. A gente vive um contexto onde a educação é pouco valorizada, a gente precisa valorizar mais a educação. E aí, faço um parênteses, o direito é muito importante para isso, o direito pode ser um aliado extraordinário para isso, né?
Mas o fato de a gente não ter uma valorização ainda, que a gente tem que buscar e tem que lutar e tem que buscar estratégias para isso, de várias formas, não é esse o objeto dessa aula, mas a gente tem sim que se socorrer também na legislação para isso. Mas o fato de a gente não ter essa valorização, no meu ponto de vista, não pode autorizar a que nos rebaixemos, a que nos desanimemos, enfim, a que a gente utilize permanentemente o discurso de que somos vítimas do sistema. Porque, gente, a vida passa e a vida é só uma. A gente não pode passar a vida inteira reclamando. A gente deve viver, deve lutar, deve ser alegre, deve se comprometer. Ao invés de ser vítima, seja sujeito. Ao invés de reclamar por reclamar, vamos pensar juntos em soluções. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é cansativo, mas quando eu falo brincando em tom sério, ou em tom sério brincando, que a vida é só uma, eu quero dizer que a gente tem que viver ela na maior plenitude possível. A gente tem que viver ela com toda intensidade. E aí, tornar-se vítima, ou ver-se como vítima da vida, profissional, pessoalmente, é trágico, é ruim. E no campo da autoridade, significa dizer em poucas palavras que simplesmente eu não tenho responsabilidade na reconstrução da autoridade. Olha, não existe mais autoridade, Marcelo. Não tem mais o que fazer. Não existe mais autoridade em sala de aula, não existe mais autoridade na escola, portanto não tem o que fazer. Esse é o segundo perfil, o perfil que eu brinco chamando menor abandonado. Por quê? Porque ambos os perfis dão aso para que a gente cometa ilicitude. Seja por omissão, seja por uma ação ilícita, uma ação desarrazoada. Então, Marcelo, tu nos contou a história da Escola de Direito Educacional, tu nos contou a pertinência, tu compartilhou conosco a tua leitura sobre a pertinência desse assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que a gente deve fazer? Qual é a resposta? Por favor, me conta a resposta. É isso que nós vamos abordar a partir de agora, gente. Vamos lá? Então, o que fazer, né? O que fazer? A gente comentou o que não deve ser feito, agora vamos comentar o que a gente deve fazer. Bom, a primeira preliminar de resposta do que fazer, e vamos agora para as respostas, tá? Vamos pensar aqui, vamos passar essa página, vamos, né? Vamos lá. Primeira questão. Primeiro é que a escola é uma instituição social. É uma instituição, é um aparelho criado pela sociedade. Quando eu falo em instituição social, é uma instituição criada pela sociedade moderna, cujo objetivo, e isso é uma preliminar, né, gente? Dizem que as preliminares são muito importantes, então vamos lá, né? A escola é uma instituição criada pela sociedade, cujo fim é a formação humana. Vocês da área da pedagogia, professora, pedagoga, professor que caminhou bastante na pedagogia, a gente tem muito pouco homem na pedagogia, né? O que é lamentável, mas enfim, vocês que caminharam os trilhos da teoria pedagógica sabem que a educação é muito mais que conhecimento científico. Educação diz respeito à formação humana. Se vocês buscarem o artigo 205 da Constituição Federal, vocês vão ver que um dos objetivos da educação brasileira é a plena formação da pessoa, o pleno desenvolvimento da pessoa, essa a expressão pleno desenvolvimento da pessoa. Ou, em outras palavras, em palavras do campo da pedagogia, educação integral. Nesse contexto, gente, nós não estamos aqui a tratar de educação científica. A função da escola, meu querido professor, minha querida professora, a função da escola não é meramente trabalhar com conhecimento científico. É também, é sim, mas a escola pretende atuar na formação de pessoas, na formação de ser humano no sentido integral. Nada mais é, o que eu estou dizendo nada mais é
do que, por exemplo, não é por exemplo, o que eu estou dizendo nada mais é do que uma proposta política pedagógica. Uma proposta pedagógica. O que é uma proposta pedagógica? Uma proposta, então, uma instituição social, artigo 205, vamos colocar aqui, pleno desenvolvimento. Pleno desenvolvimento. Vamos pensar na segunda questão aqui. O que é uma proposta pedagógica? Marcelo, bota a proposta político-pedagógica. Um autor chamado Paulo Freire, conhecido por todos nós, vai dizer que o político é desnecessário, mas fiquem à vontade de colocar PPP ou PP. Proposta pedagógica diz respeito ao perfil de ser humano que a escola pretende formar. Dito de outro modo, diz respeito a qual é o ser humano, quais os atributos, quais as qualidades, quais as condições, que perfil, qual é o desenho de ser humano, qual é o desenho de sujeito que a escola tem a intenção de formar através do seu processo pedagógico, através do seu processo formativo. E isso diz respeito, queridos e queridas, a conhecimento científico, sim, conhecimentos científicos, sim, e aí a gente pode pensar desde a alfabetização até a física, desde a alfabetização até o conhecimento de história, então, de A a Z, desde o letramento, desde a primeira organização motora disciplinar lá da educação infantil, né, até o conhecimento do final do ensino médio. Ela tem a preocupação, sim, com os conhecimentos ou científicos ou os conhecimentos ligados às fases de desenvolvimento humano, né? A gente lembra um pouquinho de Piaget aí, se quiser teorizar a respeito, mas vamos deixar fora por hora esse debate. Mas ela tem também, vocês sabem bem disso, a atribuição de formar condutas, comportamentos, ações. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a escola tem por objetivo também, nessa atribuição de formação humana, ela tem por objetivo também educar para determinadas condutas, determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados modos de relacionamento. E isso não é secundário, isso é tão importante quanto. Tão importante quanto o conhecimento científico. Ocorre que a gente tem muita clareza do ponto de vista da avaliação, do ponto de vista docente, do ponto de vista dos fins e dos objetivos desse primeiro ponto. Agora, a gente tem muito pouco claro sobre esse segundo ponto. Espera aí, Marcelo, eu não entendi. Olha para mim, olha para cá. Olha para cá, Marcelo, eu estou cansado. Pausa, pega uma água e volta para cá. Pausa, pega um café e volta para cá. Um refrigerante, enfim, caminha um pouquinho e volta. Olha só, o que eu quero dizer para vocês é que a escola, ela tem uma atribuição sim aqui no campo do conhecimento científico, mas ela tem uma atribuição muito grande no campo de condutas e comportamentos. De condutas, comportamentos e atitudes. E ocorre que para essa primeira há avaliações muito claras, avaliações que elas são facilmente quantificáveis, mas aqui não tem. Aqui até o quarto ou quinto ano se tem pareceres, né? Mas depois disso, quando a gente ingressa na adolescência, parece que não se avalia mais a conduta. Parece que o centro das avaliações está aqui em cima. Mais que isso, nós não temos aqui um regramento claro de condutas aceitas e condutas inadequadas. Aqui está o grande problema da questão da autoridade, o grande problema da questão da disciplina. Nós temos que ter alguma normativa que defina as condutas tidas por indisciplinares, que conduza a tipificações de sanções às condutas de indisciplina. E aí vejam bem, olhem que interessante. Naquela história que eu comentava com vocês sobre os 9 ou 10 períodos que eu trabalhava na escola, a outra jornada de trabalho que eu tinha nesse mesmo período era na direção
de uma unidade socioeducativa de semiliberdade. Marcelo, o que é uma unidade de semiliberdade? Olha só, Marcelo, o que é isso? Unidade de execução de medidas de semiliberdade é uma unidade prisional para adolescentes. Adolescente que comete crime, na realidade, comete ato infracional. Ato infracional é o ato descrito como crime na lei penal. Quem lê os nossos materiais da ED já sabe disso. Já tem domínio disso. Já tem o vocabulário disso. Então, ato infracional é o ato descrito como crime na lei penal. Esse ato infracional é apurado pela delegacia de polícia que entrega um inquérito policial ao Ministério Público que denuncia esse adolescente. E esse adolescente denunciado no Poder Judiciário, né, evidentemente, ele eventualmente recebe uma sanção, uma pena chamada de medida socioeducativa. E vejam bem, nesse período, há cerca de 10 anos, em que eu trabalhava nessa escola, na parte da manhã, nas outras manhãs em que eu não trabalhava na escola, e em toda a parte da tarde, eu dirigia, junto com um colega, uma unidade de semiliberdade. Ou seja, professor ou professora, eu recebia os adolescentes que cometiam atos infracionais reconhecidamente graves. Então, lesão corporal grave, tentativas de homicídio, tráfico de droga, homicídio, estupros. Esses adolescentes que cometiam atos infracionais graves, eles eram privados de liberdade no sistema de execução de medidas de meio fechado e logo depois, após um período prisional, que era um sistema socioeducativo de regime fechado, eles vinham para a semiliberdade serem recebidos por nós. E nós fazíamos o atendimento desses adolescentes na execução das medidas. Marcelo, e daí? Eu já vou chegar lá. E daí, gente, que a nossa casa de semiliberdade dava menos estresse que o colégio. Peraí, pausa, eu não entendi. Não estou entendendo nada. Como é que é, Marcelo? Escutem o que a gente está comentando aqui. Eu era diretor de uma unidade de medidas socioeducativas, né, que é a semiliberdade, é o semiaberto do meio do adulto. Semiliberdade executa medidas de semiliberdade para adolescentes em conflito com a lei. Eu era um dos diretores dessa casa e eu me estressava menos nessa casa do que na escola. Isso. Por quê? Porque antes de abrirmos a semiliberdade, orientados por um coletivo profissional muito qualificado, né, e aqui eu faço uma homenagem ao Dr. João Batista Costa Saraiva, um juiz da infância e juventude de primeiro naipe, um juiz extraordinário, hoje aposentado, que exerce a advocacia Brasil afora. Mas esse colegiado qualificado nos orientou a criar um regramento muito claro que versava sobre atos indisciplinares. Como é que é, Marcelo? A casa de semiliberdade que eu estou me referindo, antes de receber o primeiro adolescente, construiu um conjunto regrado, um conjunto de normas disciplinares, tá? E a cada norma disciplinar a gente atribuiu uma respectiva sanção. Então, desrespeito a um agente socioeducativo, tem uma sanção. Não proceder de modo correto com relação às suas próprias roupas, tem uma sanção. Faltar a aula sem nenhuma justificativa, tem uma sanção. Sanção leves, médias e graves. Mas todo comportamento tido pela Casa de Semiliberdade como inadequado, como indisciplinar, a gente tipificou. Fez essas regras, atribuiu às regras sanções respectivas e quando cada adolescente entrava na casa, a primeira coisa que ele recebia era essas regras. Conhecendo essas regras, o adolescente sabia o que ele poderia e o que ele não poderia fazer. O que era entendido como ato indisciplinar e o que era entendido como ato convencional, enfim. Né? Além disso, a gente deixou muito claro o que era ato indisciplinar e ato infracional. Então, eu digo para vocês que beira a excentricidade o que eu aqui estou compartilhando, mas
o estresse maior não era numa unidade prisional, mas numa escola. E por que o estresse maior era em uma escola? Porque essas regras de conduta não tinham sido formuladas. Não havia uma formulação sobre regras de conduta ligadas à atuação de um adolescente, de um jovem, de uma criança. E ausente essas regras de conduta que deveriam conduzir a posicionamentos, ausentes essas regras, o que acontecia no mais das vezes e acontece na grande maioria das escolas desse país é que os adolescentes testam. As crianças também testam. Como a gente não sabe, como as crianças e adolescentes não sabem o que lhes é permitido ou não fazer, e como existe um consenso entre nós, professores e professores, o que é ou não permitido, mas esse consenso não está em lugar nenhum escrito, ocorre que a gente reclama que os pais não educam e a escola não sabe como reagir diante de situações claramente indisciplinares. Eu dou apenas um exemplo. Se um aluno, minha querida professora, se um aluno hoje dirige-se a você e com um xingamento, o que você faz? Qual é o protocolo que você adota? Se dois alunos agridem-se, brigam dentro da sala de aula, qual é o protocolo que você adota? Eu pergunto e eu respondo, na grande maioria das nossas escolas, não existe esse protocolo. Não existe no regimento escolar um capítulo claro sobre regimento disciplinar, que impõe as sanções a atos indisciplinares. Marcelo, aí está a solução do problema? Uma das soluções seguramente está aí. A construção de um regimento disciplinar coletivamente, no qual eventualmente até segmentos dos estudantes possam participar, é uma solução prevista em lei. O regimento escolar prevê um capítulo sobre o regimento disciplinar e que sim vem favorecer a repactuação dos atores da escola. Viram, professoras e professores, que o termo repactuação ele não é uma metáfora, ele não é uma brincadeira, ele parte sim de uma reconfiguração da convivência da escola a partir de normas claras e inequívocas. Marcelo, então se eu entendi bem, a solução para a construção da autoridade é um novo regimento disciplinar. Queridos, eu acredito que não seja novo, que não seja um novo porque não tem um antigo. É a existência de um regimento disciplinar que regule as relações e que determine as sanções respectivas. É mais ou menos por aí que a gente consegue pensar numa repactuação séria, com sanções que podem haver uma gradação. Todas essas questões a gente se estende no curso mesmo, mas no curso que a gente inicia agora, mas é importante sublinhar que essas questões elas são muito caras para poder exigir. Marcelo, como é que eu vou exigir uma conduta de um adolescente se eu não tenho tipificado aí o que é ou não aceito? Esse é um dos grandes problemas desse assunto. Bom, então, é só fazer um regimento disciplinar? Queridos, sim e não. Tem que ter um regimento disciplinar que oriente as condutas e as práticas e preveja protocolos de atuação? Tem que existir. Como é que ele deve ser feito? Bom, aí nós vamos ficar até mais de horas discutindo. Horas e horas e horas. Por quê? Porque esse regimento disciplinar ele deve respeitar o conjunto normativo que a gente chama aí de direito educacional, que envolvem desde a Constituição Federal até a legislação como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como LDB, como a lei que previu o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, enfim, né? O regimento disciplinar ele é o ponto de chegada no qual o início é toda a legislação que informa, né, o arcabouço normativo de direito educacional. É por aí que a gente caminha em uma resolução. Como se faz isso? Gente, olha, a gente não tem tempo de abordar todo o assunto e explorar e esvaziar esse assunto.
A gente faz isso no curso. E vejam, são questões práticas que reorientam mesmo, que repactuam as relações e que tornam possível, factível a questão da página anterior aqui, que diz respeito sobre a promoção da autoridade no contexto da escola. Bom, tem muito mais que isso, mas esse é o suprassumo. Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer direito? Não. Não precisa fazer faculdade de direito. Basta conhecer o nosso curso, basta conhecer o nosso debate, basta conhecer o caminho que a gente tem trilhado para construir novas práticas à luz do direito educacional. Encerrando essa questão do regimento disciplinar, eu quero dizer para vocês que não existe mágica aqui. Existe um método, existe uma forma de pensar na solução e caminhar passo a passo para que a gente faça essa implementação de um regimento consistente que não seja eivado, por exemplo, de ilegalidade. Esse é o nosso caminho, esse é um dos corolários da Escola de Direito Educacional. O curso tem muito mais que isso, mas esse é um dos temas realmente mais quentes que a gente explora. Bom, dito isso, eu quero compartilhar com vocês algumas questões práticas do curso Direito Educacional na Prática. Bom, gente, agora vamos tratar um minutinho sobre o nosso programa, sobre o curso em si, o que contém no curso. Muita gente perguntou, muitas mensagens no Face, muitos e-mails, Então vamos tratar um minutinho sobre o que contém esse curso. Esse curso foi pensado a partir de 2 grandes recortes. O primeiro recorte é o recorte temático. A gente pensou em alguns assuntos, a gente diagnosticou alguns assuntos essenciais da prática pedagógica que devem ser explorados à luz do direito. Então, temas como judicialização da educação é um módulo específico, temas como bullying e cyberbullying é outro módulo específico. Outro tema que a gente aborda com profundidade é a Base Nacional Comum Curricular e o outro tema, evidentemente, é o tema da indisciplina. Já o segundo recorte é o recorte de legislação. A gente definiu que existem algumas questões legais essenciais que a escola tem a obrigação de compartilhar com vocês. Então, no arcabouço normativo de direito educacional, a gente elegeu, obviamente, a Constituição Federal, obviamente também a LDB e, além disso, uma legislação subsequente aí que envolve as práticas pedagógicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a questão da educação ambiental, como a questão da educação para portadores de necessidades especiais. Então, a partir desse duplo recorte, primeiro temático, segundo legislação, a gente concebeu a prática de todo o curso da Escola de Direito Educacional. E qual é o resultado que a gente pretende atingir com o curso? O que a gente almeja com o curso Direito Educacional na Prática do ponto de vista do estudante, do ponto de vista de você? A gente almeja pelo menos 3 resultados. O primeiro resultado é uma apropriação sua do direito que lhe é afeto, que promova o verdadeiro empoderamento do professor ou da professora. A gente pensa que o direito é um aliado, e esse aliado ele deve qualificar o sujeito que dele se apropria. Então, o primeiro resultado prático do curso Direito Educacional na Prática é o empoderamento docente diante de todo o cenário educacional. Seja o cenário político, na discussão dos direitos do professor, seja o cenário mesmo que versa sobre a questão da prática pedagógica e de outras questões ligadas ao dia a dia da escola. Então, a primeira questão é o empoderamento. A segunda questão é evitar as questões de judicialização da educação. É evitar esse movimento crescente de judicialização das questões educacionais. Conhecendo o direito, seguramente a questão que envolve ações judiciais torna muito mais tranquila. E a terceira e mais importante é qualificar os processos pedagógicos. A gente pensa que o direito serve como um aliado para a sala de aula. O professor que conhece o direito, que informa a sua prática, vai pensar 2 vezes antes de cometer uma ilicitude por desconhecimento. Vai pensar 3 vezes antes de submeter a uma regra ilícita.
vai pensar 4 vezes antes de cometer algo que não esteja adequado às normas de seu trabalho. E eu vou dar só um exemplo para vocês, para perceber o quanto isso é importante. Há cerca de 3 ou 4 anos eu trabalhava com direito educacional numa escola muito longe de onde eu estou hoje, e me foi questionado sobre o fato de uma coordenadoria de educação ter obrigado a escola a aprovar um estudante. E o diretor da escola comentava comigo que teve que assim fazer. Detalhe, a mantenedora, a coordenadoria exigiu que aprovasse esse estudante sem nenhum documento. Exigiu por telefone. E o diretor, submetido à ordem, acabou cumprindo essa orientação. Eu questionei esse diretor perguntando para o professor, por que o senhor obedeceu uma ordem que sequer estava escrita? Não tinha me dado conta disso. De onde emanou essa ordem? Quais as consequências do cumprimento dessa ordem equivocada? Na realidade, a ordem era para realizar uma avaliação extemporânea. Tinha passado o ano, o aluno teria sido reprovado, tinha passado o ano, estava abril do ano seguinte, e a escola teve que fazer uma nova avaliação do sujeito reprovado para ele passar de ano, para melhorar os índices determinados, aí não sei bem por quem. Mas enfim, uma ordem claramente indevida, claramente desarrazoada, né, que o professor, conhecendo seus direitos, jamais acataria. Mas naquele caso, a ordem foi devidamente acolhida. Então, gente, o resultado final tem a ver com o empoderamento docente. Tem a ver com um professor que sabe melhor proceder diante das questões do dia a dia da escola. É um professor que promova a construção de protocolos claros com relação, por exemplo, à questão da autoridade, à questão disciplinar. É um professor tranquilo diante das adversidades, porque boa parte do estresse docente, e escutem o que eu vou dizer, boa parte do estresse docente, do estresse do professor, do estresse da professora, passa por não saber o que fazer diante das adversidades. Boa parte do estresse da violência não é a violência em si, mas é a ausência de protocolos. Eu estou convencido disso. Boa parte das dificuldades emocionais do professor passa por ele não saber onde ter o seu amparo. E o grau de desconhecimento do direito é tão grande que algumas questões que são aparentemente elementares passam despercebidas. Vejam bem, professoras e professores, aquela postagem que a Escola de Educacional fez sobre licença saúde teve uma repercussão extraordinária. E eu recebi críticas de colegas. Como assim, Marcelo? Eu recebi críticas de colegas porque me trataram como se eu estivesse abordando uma obviedade. Marcelo, isso é óbvio, disseram-me alguns colegas. E eu disse, gente, é óbvio para quem conhece o direito. Para quem não conhece, isso não é uma obviedade. E aí vocês vejam a repercussão daquela postagem. Aquela postagem implicou num objetivo empoderamento. Os professores entenderam seus direitos. E aí eu encerro dizendo do empoderamento e do conhecimento dos protocolos, da implementação dos protocolos no ambiente da escola, colocando uma outra questão. Como bônus do curso, como um a mais que a gente disponibilizou a vocês, alunos e alunas da ED, a gente criou um bônus chamado Direitos do Professor. A gente pensou como fazer para ajudar o professor e a professora que está aqui no Rio Grande do Sul, que está lá no Pará, tem professores queridos, professoras queridas dialogando comigo do Pará, que está na Bahia. Um abraço, pessoal da Bahia, queridos, queridas da Bahia, baiano, pessoal do Mato Grosso, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, enfim, eu não quero nomear, mas eu estou fazendo isso do Brasil inteiro. Como é que a gente faz para ajudar esse pessoal que está caminhando conosco, que eu tenho por colega, que eu tenho por integrante da comunidade da Escola de Direito Educacional? Discutindo isso aqui na equipe, aqui na Escola de Direito Educacional, a gente chegou à conclusão que o melhor modo de ajudar, de demonstrar essa boa vontade, essa deliberada intenção de caminhar junto, é criar um módulo chamado Direitos do Professor.
E aí a gente criou esse módulo também integra o curso. Ou seja, tem todos os módulos que a gente comentou há pouco e tem esse módulo específico que envolve direitos previdenciários, que envolve direitos ligados à saúde, que envolve o direito do professor seletista, que é o professor contratado das instituições particulares, que envolve os direitos do professor servidor público, enfim, que envolve as questões do professor que padece por uma questão de patologia psíquica. Então, a gente criou esse módulo dizendo o seguinte, professor e professor, caminhem conosco. A gente se propõe a ser um aliado, a caminhar junto, a estar irmanados com vocês no desafio de promover uma educação de qualidade. Então, quando a gente coloca esse tópico que eu iria abordar com muita tranquilidade, agora me empolguei, como vocês estão vendo, esse tópico era o que a gente pretende ajudar a formar. A gente pretende empoderá-los. A gente pretende estabelecer um conhecimento que conduza a novas relações no ambiente da escola. E a prova maior disso é que a gente criou um bônus cujo objetivo é explorar e esgotar a totalidade dos direitos que são titularizados por você, professora, por você, professor. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão adorar. Esse módulo, especialmente, já tem algumas aulas gravadas, mas ele só vai ser encerrado após a inscrição de todas vocês no curso, porque a gente vai buscar, nas dúvidas de vocês, a conclusão do módulo. Então, tem algumas questões que estão em aberto, sim, por quê? Porque a gente espera que vocês coloquem a escola, a mim particularmente, que nós vamos responder com a devida consistência. Tá bem? Então, gente, seguimos em frente, mudando de cenário, mas caminhando no nosso roteiro, né? Eu quero conversar com vocês um minutinho sobre o preço do nosso curso, o investimento do nosso curso. Muita gente perguntando, muita gente no Facebook, muitos e-mails, muitas provocações, seja no perfil da ED, seja mesmo no perfil privado meu ou dos sócios da ED, o professor Fernando e o professor Bruno. E na realidade eu tenho que dizer para vocês que vai haver um custo, evidentemente. O curso tem um preço e é um preço que a gente buscou elaborar de acordo com as possibilidades da Escola de Direito Educacional. Tendo em vista que é uma escola inovadora, uma escola pioneira, a gente tem uma série de cursos no campo tecnológico e a gente não pode descurar desses compromissos. Então, a primeira turma da Escola de Direito Educacional teve o valor da matrícula estipulado em R$ 942. A gente indicou objetivamente esse valor de acordo com uma tabela que eu já comentei com vocês, uma tabela de custos e uma tabela que autorizaria a Escola de Direito Educacional progredir, evoluir como ela tem feito desde então. Ocorre, gente, que muitos professores não ingressaram nessa primeira turma por uma questão de preço. Nos comentaram das dificuldades elevadas de custear esse valor tendo em vista as condições financeiras mesmo. E assim, deixa eu dizer para vocês, assim, a gente criou a Escola de Direito Educacional tendo por horizonte, tendo por objetivo contribuir decisivamente nas práticas de sala de aula e nas práticas de cada professor, de cada professora. Então a gente quer estar ao lado de vocês. A gente tem interesse mesmo em se tornar referência na área de direito educacional na prática. E a gente tem feito isso diuturnamente, a gente está comprometido com isso. Então, ante esse cenário, a gente criou uma outra condição. A gente fez uma série de ajustes, na verdade, nos nossos custos. A gente pensou em talvez ampliar a escala, né, de alunos, se possível for, apesar de que as vagas são limitadas por uma questão também objetiva técnica, operacional, e a gente estipulou o curso com 50% desse valor inicial, sendo que o curso ficou com um valor de R$ 489. Um curso com essa carga de conhecimento por R$ 489, eu acredito que esteja de acordo com as melhores expectativas de cada professor, de cada
professora. Eu chamo a atenção que quem acessou aquele cupom de desconto que a gente disponibilizou desde semana passada vai ter o desconto sobre os R$ 489. E esse cupom, se eu não estou enganado, é de 20%. Então, computados todos os valores, o valor do bilhete, o valor da matrícula de R$ 489, o valor do curso de R$ 489. Com esse cupom, a gente acredita que chegou no limite das condições da escola para recebê-las, para contar com a matrícula de você. Chama a atenção que esse cupom de desconto é válido para os 100 primeiros matriculados e existe uma demanda muito grande em relação a essa turma, como vocês estão percebendo nas redes sociais. Então, quem tem interesse mesmo, faça a sua reserva e faça a sua matrícula tão logo seja aberto o carrinho, porque de fato as primeiras 100 vagas vão ter esse desconto, mas a sequência não vai ter. Então, a gente abre o carrinho, se eu não estou enganado, segunda-feira às 12 horas, ao meio-dia, e a partir desse período as 100 primeiras matrículas terão o desconto que eu aqui referi. Um valor digno, um valor compatível com a realidade brasileira e um valor que busca, gente, olha, deliberadamente contar com a presença fraterna de vocês nessa segunda turma do curso Direito Educacional na Prática. Conto com a presença de vocês, fizemos todos os ajustes necessários e possíveis para contar com a audiência e com a interação de vocês, e o que eu quero na realidade é ampliar. O que a Escola de Direito Educacional pretende, de fato, é ampliar a comunidade da ED. Eu acredito que nós temos a obrigação de conhecer os nossos direitos. Eu acredito que a Escola de Direito Educacional deve formar uma grande comunidade, uma comunidade de professoras e professores, de gestores pedagógicos que se apropriaram dos seus direitos e que pensam o direito como um aliado. O direito é uma âncora, é um apoio, é um suporte à minha prática educativa. É assim que eu penso o direito, é assim que a Escola de Direito Educacional tem desenvolvido as suas atividades e é por isso que a gente tomou algumas providências muito sérias no sentido de servir a vocês, no sentido de criar condições materiais, objetivas, de que vocês caminhem, enfim, conosco, gente. Essa é a hora, essa é a oportunidade. É por isso que a gente abre nessas condições os valores antecipadamente para vocês. Bom, mas eventualmente alguém possa ter alguma dúvida e aí eu queria chamar a conversa para mim, para o Marcelo Andreatta. Esqueça a Escola de Direito Educacional, apesar que eu sou o sujeito que iniciou essa escola e que, enfim, está fazendo a frente na discussão da Escola de Direito Educacional, mas esqueça e pensa no Marcelo Andreatta. Marcelo, tu me dá alguma garantia? Eu quero dizer que sim. E a garantia que eu dou é uma garantia que é muito forte no sentido pessoal, assim. Eu quero te dizer o seguinte, professor, professora. Se você ingressar nesse curso, se você ingressar nessa segunda turma de Direito Educacional na Prática e não gostar, por qualquer razão, julgar que não vale a pena seguir aprendendo os conteúdos relativos aos direitos que informam o seu trabalho, eu devolvo o dinheiro. Em 15 dias. Se em 15 dias após você se matricular, você decidir não mais seguir no curso, eu garanto a devolução de todo o dinheiro que você despendeu no curso. E por que eu estou fazendo essa garantia que eu duvido você conhecer em algum outro lugar? Eu duvido que vocês já tenham visto uma garantia dessa gravidade. Eu devolvo o valor integral. Por quê? Porque eu acredito que você vai adorar o curso. Eu tenho absoluta convicção que nós estamos abordando questões fundamentais para a prática do trabalho pedagógico. Eu tenho absoluta certeza que o curso que nós vamos lhe oferecer vai, no dizer do Eduardo Galeano, coçar aonde coça. Tem aquela história do Eduardo Galeano, bonita, né? Que um pajé
recebeu um padre de uma comunidade indígena e esse padre falou bem, falou bonito e depois perguntou para o pajé, o que você achou? E o pajé disse, olha, você coça muito bem, mas você coça onde não coça. Tem que resumir essa história em razão do tempo, mas o fato é que o nosso curso vai sim responder às melhores expectativas, às curiosidades, aos interesses e vai sim ter uma possibilidade de implementação em questões práticas no seu dia a dia. É por isso que eu ofereço essa garantia. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar, porque ele foi criado pensando em cada um, pensando em cada uma. Tá bem? Só para vocês terem uma ideia de como a gente concebeu esse curso, muitos professores, quando conversaram conosco pessoalmente sobre ele, disseram que esse era o curso que eles gostariam de já ter feito. O professor Bruno, que trabalha conosco aqui na escola, comentava comigo que esse poderia ser o nome do nosso curso. O curso que você gostaria de já ter feito. Pela pertinência dos assuntos, pela abrangência temática e pela necessidade da escola contemporânea se apropriar dos preceitos de direito educacional. Bom, encerrando essa aula, encerrando esse encontro que está extenso e está legal, eu quero dizer para você que você tem 3 opções. A primeira opção é me ignorar. Ignorar essa aula, ignorar o que eu comentei com vocês, ignorar os objetivos que a gente ousadamente tem na Escola de Direito Educacional e as pretensões que a gente tem de ajuda a você. A segunda opção é buscar esses conhecimentos individualmente, eventualmente cogitar fazer um curso de graduação em Direito, ou tatear buscando a legislação relativa a cada assunto, seguir nos acompanhando nos materiais. E a terceira opção é ingressar nesse curso, ingressar nessa turma, decidir, eu quero aprender os fundamentos jurídicos do meu trabalho. Eu tenho esse interesse imediato, eu vou despender de um esforço, eu vou despender de um pouquinho de dinheiro e vou ingressar nessa querida comunidade que o Marcelo vem formulando e propagando nas redes sociais, nas plataformas da ED. Eu particularmente tenho muito interesse que você participe dessa comunidade, que você decida pela terceira opção. Mas se esse não for o caso, gente, vamos seguir conversando. Aí eu respeito as outras opiniões. Assim, ó. O que eu acho importante é nesse momento você ter uma definição clara. Se sim, estamos juntos, ótimo. Seja bem-vindo, abraçado por todos nós e vamos em frente estudar, vamos em frente de modo comprometido aprender os fundamentos jurídicos do trabalho docente. Se não, não tem problema. A gente vai seguir conversando e eu lamento essa oportunidade. A gente não sabe mesmo quando é que vai lançar uma outra turma, não sabemos se vamos lançar no próximo semestre, se não vamos, isso não está no leque de opções, porque a gente não tem essa previsão. A gente está muito comprometido em trabalhar intensamente com essa turma, mas não temos calendários de lançamentos subsequentes, então a gente lamenta se a decisão for não, mas compreende. Agora, o que eu não quero é que você fique numa decisão, que você fique indeciso na realidade, que você não tome um rumo de participar conosco ou claramente negar esse convite. E aí eu vou tentar conversar sobre alguns aspectos para tentar demover você dessa indecisão. A primeira questão que seguidamente nos aparece é a questão do tempo. Marcelo, eu não tenho tempo de fazer um outro curso, de fazer uma formação específica nessa área. Queridos, a gente não tem tempo se a gente não quiser. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo se a gente não prioriza. O tempo hoje é um bem raro, mas a gente pode priorizar algumas questões que estão mais interessantes para nós. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de história, mas estou vocacionado, estou dedicado ao trabalho na área de direito educacional e no escritório da advocacia. Sabe que horas que eu leio sobre história? Sabe que horas eu estudo os livros de história, que compro novos livros de história?
ali pela meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Eu leio 40 minutos, 1 hora, e isso me satisfaz. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu tenho interesse. Esse curso foi formatado para que a gente consiga concluí-lo com tempos parciais. Então, vocês estão na condução de uma viagem de ônibus, de carro, de trem, vocês podem assistir às aulas, porque as aulas são organizadas não desse modo como essa primeira extensa. As aulas são relativamente curtas e temáticas. Então, em cada módulo tem várias aulas, algumas um pouquinho mais extensas, outras menos extensas, mas nenhuma chegando a 30 minutos, a 20 minutos. A gente faz aulas menores e mais aulas. Foi uma decisão metodológica que a gente adotou para facilitar o aprendizado dos nossos colegas, e isso tem dado grandes frutos. Então, a questão do tempo, no meu ponto de vista, não parece uma questão a se objetar. Assim. Uma outra questão que o pessoal seguidamente tem dito é a questão da questão do valor. Aí assim, ó, gente, vocês viram o esforço que a Escola de Educacional fez para compatibilizar o valor de acordo com as expectativas da classe de professores, da nossa classe, dos colegas, enfim, mas eu quero dizer para vocês que somente, gente, e eu digo isso com muita tranquilidade e transparência, assim, com muita integridade, somente o módulo relativo aos direitos do professor, que nós estamos formulando com todo carinho a vocês, é mais barato do que qualquer consulta séria a um profissional especializado. Como é que é, Marcelo? Somente o bônus que nós estamos oferecendo a vocês é superior aos valores de uma consulta séria especializada. E nós estamos fazendo isso a título de bônus, demonstrando a nossa boa vontade e a nossa deliberada intenção de contar com vocês nessa turma. Além desse bônus, nós temos mais 2 bônus, além de todo o curso. E os outros 2 bônus são aulas através de webinários ao vivo, que nós vamos fazer com todos os integrantes do curso. Então a gente tem pelo menos 2 previsões de webinários ao vivo com todos os integrantes, nos quais as questões serão pré-formatadas, mas terá interação online com todos vocês. E o terceiro bônus, que eu acho absolutamente maravilhoso, que a gente está fazendo agora para essa turma, são vídeos. Nós vamos produzir vídeos semanais para mandar para o WhatsApp. Então, além do curso em si, nós vamos semanalmente produzir um vídeo por semana, discutindo questões ligadas a direito e educação e enviando para os WhatsApp de vocês. Então, tudo isso para a gente manter uma interação consistente, para a gente manter o fogo do conhecimento sempre aceso, e porque a gente acredita que o valor assim, qualquer resistência sobre o valor hoje não prospera, não tem sentido, tendo em vista o conjunto de benefícios práticos que os colegas terão. Eu vou dar só um exemplo. A gente vai abordar a questão da previdência. Qualquer consulta na área previdenciária séria envolve valores superiores ao que a gente propõe em todo o curso. Bom, uma última questão que pode ser levantada nessa dúvida é: Marcelo, curso online. Eu não sei mexer na internet direito, não sei mexer no computador, não sei mexer nesse negócio todo. Como é que você vai fazer um curso online, Marcelo? Gente, eu digo para vocês, sem nenhuma dúvida, que o curso online toda a plataforma no qual a gente disponibiliza o curso é toda intuitiva. Toda. É de fácil manejo, mas muito fácil manejo mesmo. Além disso, a crítica de curso online hoje não faz mais sentido. Criticar hoje EAD é a mesma coisa que no século XIX criticar a energia elétrica. EAD vem para ficar. Marcelo, então tu não gosta da educação presencial? Eu adoro a educação presencial. Eu não tenho nenhuma dúvida que a educação presencial é imprescindível em várias áreas do conhecimento. E vou mais longe, a graduação de pedagogia, no meu ponto de vista, deveria ser 100% presencial, porque nós estamos tratando de relações humanas. Então, a graduação deve sim seguir sendo presencial.
eu vi o disparate da discussão sobre 40% do ensino médio em formato EAD. Absurdo, absurdo, porque a educação no ensino médio tem como um dos pressupostos as relações entre os agentes, entre os estudantes, entre os adolescentes. E aí retirar a possibilidade de interação dessa gurizada num contexto marcado pela tecnologia é simplesmente perverso. Então, eu concordo com todas as críticas feitas à graduação e nem vou falar do ensino médio, que eu acho isso completamente desarrazoado. Agora, em sede de cursos livres, de aportes teóricos específicos, em sede de pós-graduação, olha, gente, a EAD cumpre um papel simplesmente revolucionário. Vejam o grau de interatividade que a gente tem com todos os colegas Brasil afora. Eu tive a oportunidade de dialogar com colegas de Manaus, gente, que estão distantes a mais de 3, 4, 5 mil quilômetros. Eu tive a oportunidade de trocar muitas informações, de ter como alunos gente de Brasília. Então, é impossível um curso pioneiro, um curso que vem abrir novas fronteiras de trabalho, ficar no mundo presencial, ficar no 100% presencial. Então, não tenham dúvidas que a resistência à EAD no pós-graduação e nas discussões como a nossa, ela é desarrazoada, ela é frágil. E aí eu entro na última questão que eu queria abordar antes de, enfim, encerrar essa aula querida e essa atenção fraterna que vocês estão me dedicando, dedicando à Escola de Direito Educacional. Quero dizer para vocês que a certificação que nós vamos oferecer no curso Direito Educacional na Prática é uma certificação de 60 horas, mas eu friso o que eu tenho dito também nos e-mails, e que os colegas também têm respondido, é que às 60 horas a gente certifica a Escola de Direito Educacional, é uma empresa privada com fins educacionais, mas ela não é uma instituição de ensino superior. A nossa preocupação aqui é prática, a nossa preocupação é concreta. Nós vamos enviar um certificado corretamente, estritamente, observando a exigência dos certificados, vamos, mas eles cumprem uma função de pré-requisito em órgãos públicos? Não sei, não sei. Ele é verdadeiro? É verdadeiro. É um ato jurídico válido? Sem dúvida que é um ato jurídico válido. Agora, se isso cumpre o requisito de horas determinadas de uma mantenedora, não sei, e a gente não garante isso. Por quê? Porque nós estamos cansados da teoria pela teoria. A gente está cansado do diletantismo acadêmico. O que a gente quer é contribuir nas práticas concretas, impactando decisivamente a vida da educação e a vida sua, professora, a vida sua, professor. Gente, olha, me estendi bastante, a aula foi extensa mesmo, mas eu quero dizer que foi uma imensa alegria conversar com todos vocês. Deixa eu ver no nosso roteiro se tem mais alguma coisa aqui, acho que é isso mesmo. Eu quero a título de encerramento dizer que eu estou absolutamente comprometido com o empoderamento do professor e da professora. Eu acredito que a apropriação dos preceitos jurídicos que informam o trabalho pedagógico, a apropriação do direito educacional é imprescindível para esse empoderamento. Não tem nenhuma dúvida disso. E o conhecimento de direito educacional é fundamental para impactar nas questões relativas à autoridade, nas questões relativas à disciplina, enfim, em todo o cenário educacional como um todo. Encerrando essa conversa, que vocês tenham a competência de transitar nesse novo cenário que se avizinha, a competência de uma figura extraordinária que é o Al Pacino no filme Perfume de Mulher. Os meus votos é que vocês tenham a competência, que a gente tenha a competência de transitar nesse novo cenário que se avizinha com a mesma capacidade e maestria que o Al Pacino nos brinda nessa obra clássica que eu deixo agora como mensagem final a todos e todas que ainda me acompanham. Grande abraço, gente, e estamos juntos. And you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right.